A década de 1960 foi marcada pela explosão da juventude em todos os aspectos. A vez dos jovens havia chegado, todos influenciados pela ideia de liberdade, começando assim a se porem à sociedade de consumo vigente. O novo estilo e pensamento de vida vivia recluso nos anos 50 em bares britânicos e assim nos anos 60 passou a caminhar nas ruas, influenciando novas mudanças no comportamento dos jovens, como a contracultura e o pacifismo no final da década. Toda a rebeldia dos anos 60 tiveram seu máximo em 1968. O movimento estudantil explodiu e tomou conta das ruas em diversas partes do mundo, que contestavam a sociedade, seus sistemas de ensino e a cultura em diversos aspectos, como a sexualidade, os costumes, a moral e a estética. No cenário musical dos Estados Unidos, Bob Dylan, um dos artistas de mais sucesso na época, fazia um cruzamento entre o folk e o rock, nas letras, engajamento político e poesia. Em 1964 vem a invasão inglesa e o mundo conheceu os Beatles, jovens meninos com cabelos arrumados e letras brilhantes que se tornaram ídolos adolescentes. Junto com eles também apareciam os Rolling Stones e o The Who, representando a juventude inglesa que tinha seus ideais e gostava de rock. No final dos anos 60, o rock aumentou o som da guitarra e já era como um estilo de vida, virando a bandeira para a geração hippie que mudou a maneira de pensar e se vestir. A regra era a liberdade total. Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison foram importantes representantes do movimento. No ano de 1969, aconteceu o Festival de Música e Artes de Woodstock, que tinha como lema 3 dias de paz e música, que exemplificou a era hippie e a contracultura. O festival reuniu os maiores músicos da época, como The Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin, entre outros. Come on, I'll suck it to me one time. You move me, look out. No Brasil, o que dominavam as rádios e a TV eram a bossa nova, a tropical e a jovem guarda, que tinham como representantes, por exemplo, os Mutantes, que eram uma das grandes expressões musicais. Desde então, nunca mais o cenário musical seria o mesmo, influenciando todas as gerações, até mesmo as de hoje em dia. Ao se aprofundar nas bandas mais influentes dos anos 60, um dos primeiros nomes que vem à cabeça é The Who, uma banda de rock britânica surgida em 1964. A formação original era composta por Pat Townshend na guitarra, Roger Daltrey no vocal, John Entwistle no baixo e Keith Moon na bateria. O grupo alcançou fama internacional e se tornou conhecido pelo dinamismo de suas apresentações e passou a ser considerado uma das maiores bandas de rock and roll de todos os tempos, sendo com certeza uma das bandas que mais marcaram os anos 60. Outra banda de maior destaque da época eram os Rolling Stones, uma banda de rock inglesa formada em 25 de maio de 1962 e que está entre as bandas mais antigas ainda em atividade. Ao lado dos Beatles, foram considerados a banda mais importante da chamada invasão britânica, que adicionou diversos artistas ingleses nas paradas norte-americanas. Formado por Brian Jones, Keith Richards, Mick Jagger, Bill Wyman e Charles Watts, o grupo introduzia sua sonoridade rock no estilo blues. Oh yeah, the way she does just what she's told down to me. The change has come, she's under my thumb. It's alright, easy baby. E é claro que não poderíamos deixar de falar dos Beatles, que é considerada a melhor banda de rock de todos os tempos. Formado em 1960 na cidade de Liverpool, o grupo era composto por John Lennon na guitarra e vocal, Paul McCartney no baixo e vocal, George Harrison guitarra solo e vocal e Ringo Starr na bateria e também no vocal. Enraizada do rock and roll da década de 1950, a banda veio mais tarde a assumir diversos gêneros que vão do folk rock ao rock psicodélico, muitas vezes incorporando elementos da música clássica e outros estilos em formas inovadoras e criativas em suas músicas. Sua crescente popularidade, que a imprensa britânica chamava de Beatlemania, fizeram com que eles se tornassem conhecidos em todo o mundo. Os Beatles vieram a ser percebidos como encarnação de ideais progressistas e sua influência se estendeu por todas as revoluções sociais e culturais desde a década de 1960 até os dias atuais. Help! 1, 2, 3, 4! Help! I need somebody! Help! Just anybody help.
You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground.